Tá grave. So, Quanto segundo que conta na sentido? eu ia lá 20. Eu ia 20 segundos. Não, 20 não, é 20 aqui. Máximo 10. Agora vai agora. Isso, fica outra pera aí. Não grava com o primo. Não sei gravar. Olha para outro link. Para combinar está aí. Combinar. Só um momento. Ok. Eu agradeço a presença de todos os presentes, jornalistas, para fazer cobertura desta conferência de imprensa, que não entende como é bom no papel, para ver nós tudo, de ser humanos. Porque não tem jovens que não buscam emprego e vão passar mal no outro país. Porque não tem acesso, não comunica no Estado e que reage na hora, é preciso para nós tirar a voz que não mostra alguém que percebe como não fiz na passa mal. É que mandar, acho que o objetivo de realizar é esse, para fazer denúncia. Ok. Daí quando não começar na papel na leitura de texto. Ok. A situação em que se deparam os nossos jovens na procura de seus primeiros empregos a bordo dos navios de pesca torna-se cada vez mais perigoso, dada a sistemática violação das normas internacionais marítimas pelas autoridades marítimas, instituição com amplos poderes que lhe foram atribuídos por lei, enquanto líder é na qualidade de legislador, coordenador e fiscalizador. Lamentavelmente, as acima referenciadas competências nunca são cumpridas. Os marinheiros guineenses embarcados a bordo dos navios italianos representados na Guiné-Bissau pela empresa Italfish Bissau Sal, a 27 de fevereiro de 2024, confrontados com problema de avaria no navio no dia 30 de maio de 2024 e durante 15 dias, junto com o inspetor do armador, que estava a bordo para controlar o navio, e cada vez mais que o armador foi contactado, assunto do navio, este responde sempre que para diligenciar que o navio funcione, porque o navio pode trabalhar, ficando assim no alto mar a flutuar. Para quem conhece o mar, há avaria que pode se resolver no alto mar, mas há outros que nunca se resolvem, senão na terra, concretamente no estaleiro adequado. Depois do diagnóstico e voz do chefe da máquina, e depois de 15 dias de flutuação, acabaram de chegar à conclusão que o navio não poderia trabalhar. Ali que comunicou outro navio para assim vir proceder o reboco do navio para Dakar. Chegando a Dakar, os marinheiros ficaram durante 4 meses a bordo, sem dinheiro
dos seus calor, mesmo assim, toleraram. E o mais grave é que ficaram no escuridão durante o mês inteiro, sem eletricidade a bordo do navio. Depois o navio Saturnia deslocou-se para Cabo Verde e subiu para a doca. Trabalharam os marinheiros a bordo do navio. Um deles estava doente e internado no hospital. Durante o tempo do seu internamento, nenhum membro responsável do navio lhe visitou até a sua saída. Mas esse jovem entende que a sua saúde é primordial. Em todo aspecto, toda a tripulação tem o dever a cumprir e o armador tem o seu, no qual a tripulação tem direito. Nunca a tripulação é culpada se a embarcação depara com avaria. Nesse caso, o armador que é responsável para tal. A tripulação nunca pode ser prejudicada até no ponto de não ter acesso à sua mensalidade. A tripulação não pode pagar para tal. A tripulação tem direito a serem cumprido pelo armador. Primeiro, o contrato de trabalho bem legível de acordo com o novo Código de Trabalho em vigor na Guiné-Bissau. Segundo, segurança social contra acidente e velhice. Terceiro, salário, mensalidade de direito ou no fim do contrato. Férias depois de um ano de trabalho a bordo. Alimentação depois de desembarque ao fim do contrato. Hotel, alojamento depois de desembarque. Bilhete de avião, regresso ao país de origem. Nunca foram aplicados esse direito, por incumprimento das competências do Instituto Marítimo Portuário face ao setor. O navio Saturnia, que atualmente se encontra em Cabo Verde, 5 marinheiros e demais senegaleses com dívidas de 15 meses e 1 mês de férias não pagas, são repatriados para Dakar, Senegal, sem alojamento, sem salário, ficaram a bordo de outros navios junto com os colegas. Alimentação, como se constata, má alimentação, não observância do armador, que, pela pressão das autoridades senegalesas, decide pagar o salário por tranche. O navio Hydra que se encontra também em Dakar, com 19 marinheiros guineenses e demais senegaleses, com a dívida de 9 meses e 3 meses de férias de 3 anos de trabalho não pago. Ainda temos informação segura que o referido navio nunca tem avaria técnica, mas sim contraiu imensas dívidas com o Estado guineense, razão de desenhar e concluir o plano maquiavélico em alegar que o navio enfrenta avaria técnica. Aquela cabarrada. O navio Salvador, que tinha 20 marinheiros guineenses, desconhecemos dos senegaleses a bordo. Repartiram a tripulação guineense para Bissau, sem liquidação das suas dívidas em causa, e até o momento os referidos marinheiros não conseguiram ter acesso aos seus salários. O navio Mira e Marco Antônio Bragadin, que desconhecemos da sua tripulação total até a presente data, encontrando-se no porto de Dakar. É de salientar que em Dakar, Senegal, o sindicato afiliado à ITF, representado pelo comandante Khan, que desde o primeiro dia que a tripulação lhe enfrentou, é o dirigente que está a resolver o problema dos marinheiros em causa em Dakar, faz a liquidação salarial de toda a tripulação. Redigimos a IMP em assunto pedido urgente de intervenção para salvar os cidadãos marinheiros em mau lençol em Dakar, Senegal. Ofício de referência número 020/2025, de 20 de maio, e no dia 22 de corrente, uma outra carta cujo assunto é remissão das contraídas dívidas tripulação
do navio Saturna e Hydra que referência 022/2025. Não resultou em nada. Enfim, perguntamos, quais são os diversos dos agenciadores no país? O IMP, o Sindicato de Classe. Ali que constatamos que todos formaram um bloco, instalando o mercado negro dessa venda de concessão de células marítimas, venda de embarque à juventude guineense. Quem quer provas mais amplas, que manda qualquer jovem à procura de célula marítima e embarque. Nunca soubemos que, afinal, o Ministério de Justiça se encontra plantado no Instituto Marítimo Portuário, Ministério da Saúde e demais instituições, porque nunca as normas internacionais de exigência de trabalho marítimo, o setor se afunda diariamente por falta de quadros, competência que são isolados em detrimento da politização da instituição e consequente instalação do nepotismo. Aproveitamos essa oportunidade para solicitar ao Presidente da República, General Homero Sissoko Embalo, em gozo dos amplos poderes, virar canhão para o setor marítimo, no quadro de equipamento, formação de quadros e uma urgente auditoria no Instituto Marítimo Portuário. Atualmente, o setor marítimo constitui um setor de enriquecimento ilícito dos maioria dos membros do governo, setor de alta corrupção. Obrigado. O problema é muito lamentável, porque nós não temos mais rico, não castigamos jovens. Se jovem hoje vai furtar, eu não falei vai furtar, eu não maltratar mal, mas jovem não está para buscar trabalho, se primeiro trabalho no mundo para poder salvar sua cabeça com sua família. Não, é ser do contrário. Por exemplo, é marinheiros que embarcam na Italfish. Contrato primeiro está mal feito, e que vai em encontro ao código em vigor na Guiné, o Código de Trabalho. Segundo, marinheiro que tem segurança, nem seguro que está fazendo, se o bumo lá na mar, o que tem ainda, o que é de direito? A bom marinheiro, o trabalho em 1 ano e 5 meses. Nem mês que receber. Nem mês que receber. É que manda não está falando outra hora, não está falando. Autoridade senegalesa é que está certo com seu filho. Mauritaniano que está certo com seu filho. Mas Guiné-Bissau está vendendo filho para matar, para morrer. Por quê? A hora que o marinheiro chega ali, são aqueles que desembarcaram de Benin e põe problema na capitania, ninguém quer resolver. Ninguém. Ele está ficando a falar, vai bem. Ele está olhando como é fazer o contrário. Ele está negociando com a agência para ver, eles próprios na capitania é agenciadores. Eles próprios é agenciadores. E grande colaborador da agência também. Não tem nem membro do governo próprio agenciadores. Naquela parte do mundo. Quer dizer, agora eu estou negociando o protocolo de acordo de pesca com a União Europeia. Agora também que o negociador está tornando representar aqui barco. Naquela parte do mundo. E só na Guiné-Bissau, quando eu faço denúncia, ninguém está lá para buscar aqui informação. Não é dica. Para, leva documento para fazer, para ver fácil para já. Com tudo provas de denúncia de venda de embarque. Com tudo prova, declaração de gente que toma dinheiro de gente. Mas não é que coisa se vai. Não, se calar. Mas lá está aí falando como, não? Vai mostrar que alguém o tecido ele, que se quer falar lá, também vai mostrar ele, para tecido ele, o tem esse documento ali, que a vacilou não pôs o telefone lá. Para mim vamos falar, sinta ele operando, chama a minha polícia, a minha quadro de boss, eu estou sinta operando na tecido ele. Que coisa que ela tem a ossa. Mas agora quando eu falo de luta contra a corrupção, ou que houve denúncia, e tem entidade de direito,
e tem entidade de direito, e pode botar verde para Maduro. A mim bota verde para Maduro, um panhamanga de coisas. Para ver a mim se barrar. Mas agora, olha que nós não somos instituição, não ser tão corrupto, não catosa. Se não ser corrupto, não catosa. E que tem instituição na Guiné-Bissau, pior ainda, Instituto Marítimo Portuário, setor marítimo em geral. E pior, porque não tem gente que morre. A única instituição que faz força para dar que gente um bocado de dinheiro é a nossa. Mas não deixa a indemnização que tem direito, que lei está falando. Lei fala e conta não contrato está lá. Morto, porque tudo que acidente, o molestrar, o perideiro, porque eu tenho direito a indemnização. A indemnização está calculada na segurança social, na segurança social tem cálculo que está fazendo de forma de idade e esperança de vida. Mas quem está fazendo? Tem processo de manga de gente que sale, que morre na mar, que tem observador morrer, que tem marinheiros morrer, outros sapatos, ali na banda ali, e sapatos passamos riba, e mão direita, mão direita. Então não é incapaz. Não interrompeu. Falando de situação dessas que não falava está na Dakar, o que você tem feito para resolver esses problemas? Ok. A nós não para, sempre que não contactamos uma autoridade, através de esses ofícios. Agora não papel, não papel na prova. Através desses ofícios. Essa remissão de dívida que não mandamos, de marinheiros, é dívida que é contraída, dívida de barco, ou é dívida de outro barco. Não pedir, primeiro carta que não manda, yes. Primeiro carta que não manda, pedir intervenção rápido, urgente. Da parte de Instituto Marítimo, presidente do Instituto Marítimo Portuário. Vai pessoalmente para encontrar aquele antes de mandar esse e falar com ele. Isso com alguém que pode ainda receber. A mim que não perde tempo também sem dar. Bem na caminho. Bem manda esse. Você liga alguém. Se me tem para esse. Se a mim ligar, ele pode ter telefone? Não. Ele não tem telefone, tem telefone. Bem se não toca ligar no WhatsApp. A mim, se você vai para resolver o problema de barco tem dívida, como fala assim, a mim que denunciar, para a informação chega e sair de Dakar para ali. Para mim que para a nível nacional, o problema é tratado a nível internacional. Essa organização ITF manda todo tipo de informação, tem número de armador, manda eles. Para eles superiormente, para pagar o armador, para poder pagar marinheiros. Para liquidar salários de marinheiros. Para pagar os bilhetes de avião. Para dar eles hotel, para ter direito a hotel desde que o barco acabar em mar. Se o barco está na Calver, que outro Saturnia, ele tem direito a hotel, alimentação. Para pegar bilhete de avião, dia que o avião voo para Bissau. Ali ontem, outro dia, é dar 50 mil, é para caro e bem. É que se vê como é perigo. Armador que também paga aquela. Esse é uma Guiné que também. Armador nosso capitão está falando na Guiné-Bissau, são um litro de whisky ou tá safa. Um garrafa de whisky, volume de cigarro ou tá safa. Mas que Instituto Marítimo tem a ver com isso? O Instituto Marítimo é autoridade marítima. Ele que está concedendo cédula. Ele que está concedendo licença de agenciamento. Ele que é patrão de tudo. Ele que pode, que a agência denunciaram assim, para fazer inspeção. Toda agência que está ali na Guiné é obrigada a submeter a inspeção do Instituto Marítimo. O Instituto Marítimo tem de fazer submeter a inspeção. Ora, que cumprir com normas marítimas, é ficar. É ficar a porta. Ele que tem competência. Resolver o problema de gente que está na Dakar. Tudo ele que tem. Ok, e essa? Autoridade marítima que está na Dakar. Ele tem acesso ao processo. Para ver de quem é o colega que está lá, naquele sindicato que está na Porto, e tentar resolver o problema junto da autoridade. Vai Marinha Mercante, vai Gendarmeria, vai ANAM. Ele está tentando. Mas hoje não manda documento ali. No Instituto. O Instituto, o que é que ele deve fazer?
é tem esse parceiro lá. E não pega naquele documento, e faz seu ofício e manda lá, e pede essa intervenção. Como autoridade com autoridade. Mas, não na pera, o Instituto está falando com o nome da pessoa do presidente. Não, ele não vai para assinar acordo na Dakar, e não vai resolver que não pode falar, não. Agora não vai assinar um acordo de pesca, não tem tempo de resolver o problema. Não falar, que caminho olha? Para buscar para Marinha Mercante, para o parceiro. Para escrever documento, mandar tudo que prova o problema. Ora que o vai ter tempo, o vai lá. E está se vendo como é tem documento. De antemão. Mas a boa vai na documento, o que vai chegar lá, para começar a buscar para o vai lá. Ou que está interessado para resolver o problema. Ok. Só para nós entrar um bocado. O polícia está no tanto número de marinheiros que está lá e, em resumo, qual é a situação de vida neste preciso momento? É precário. Okay. Situação de vida de que marinheiros, ainda que 5 que estão na Saturnia, que barco que vai ficar na Cabo Verde, é bem Dakar, sem direito e para ir morar no hotel. Para ir gozar de ser hotel, não para esse dinheiro de que é pagado. Não, é vai chocar não com que outro, é vai chocar não com que outro. Representante da Dakar na militar está falando que tem nada com o filho de Guiné. E que tem nada com o marinheiro de Guiné-Bissau. Para ele que assina contrato com ele. Mas contrato internacional. Contrato tudo lado que sai do marinheiro tem problema, tem que resolver. Marinheiro também ali na Guiné-Bissau ali. A mim está resolver o problema de tem Azerbaijão, gente da Azerbaijão ali. Está resolver esse problema. Na total tudo de canto. 24 marinheiros para ver 5 isso na Saturnia, 19 isso na Kudali Hidraque, 19. Essa é dívida. É 5, mas eles falaram como ontem sair para Guiné-Bissau, alguém sair para Guiné-Bissau para ver como e deve vir mais tudo. Mas e na Guiné-Bissau não tem esse dinheiro, que é pagado, que é fazer nada. Eu trabalhar ano e 5 meses, que seja como eu fazer ainda um mês de férias, eu tenho direito. Que dinheiro que eu recebi? São 50 mil para ir para carro para Guiné-Bissau. Se ir para a no caminho agora, qualquer coisa que eu olhar no caminho, quem é responsável? É que manda, a mim está falando, representante de barcos ali na Guiné-Bissau deve ser alguém com o setor marítimo. E que deve ser um governante de lançação tem a possibilidade de criar agência. E que deve ser como tem sobrinho na criar agência não. Ou tem filho na criar agência para ir lá, para bater gerir. Mas ele próprio que está gerir. Para ver de quê? Não tem nem acordo, é o último acordo de pesca que faz sido. Que outro acordo que acaba? Não existe, não punta. Não é que capítulo de atuneiro sabe. Que atuneiro está falando como que fundo e de formação de marinheiros. Mas gosto, não é dos acordos, é tirar. É tirar aquele capítulo. Um punta, ex-ministra que sabe lá, que tempo adiato. Mandar o cara, um punta. Me pilhou dentro, então cansa. E nega. Para me sentar para falar como que capítulo de atuneiros. Onde é que é por? Se engolir não é como. Que lá por aí? Essa cor mesmo, é mesmo coisa. Esse que começa a entrar em vigor. É tirar aquele capítulo. Onde é que é por que dinheiro agora? Que dinheiro que falaram como formação de marinheiros. E num governante que anda bem no setor de transporte para falar como e preocupar para a formação de marinheiros. Agora, quer que vai ratificar a convenção STCW? Quer que ratificar para ele? Qual é o motivo de presença do Ministério da Justiça, Saúde, na INPE? Para ver como é viola flagrantemente, totalmente, normas de concessão de célula. A sustentar sobrinho, dar só dinheiro na mão. O falar, pega cópia de bilhete. O falar, pega 100 mil ou 150 mil na mão. O falar, pega 2 fotografias. A outra vai firmar longe. O pulo vai só na entrada de vai falar só, Mississippi, como é que a célula está fazendo? E ministros dessa área que estão manejando assim? Não, vamos falar como é. Marinheiro que me se célula. A mim me se célula. Vai lá.
na tigação fala misi se be como pode fazer célula ou não é essa sai fala não bino vai para é outro sai fala bino vai para O Ministério fala do Ministério de Saúde e Justiça. é como falar assim para ver como a botar que vai fazer coisa robitez físico na saúde robitez físico tem que vai fazer lá o tem que fazer cuida ali atestado cuida ali nós como registro criminal o tem que fazer certidão narrativa completa que lá que tem que fazer natação que lá que tem os retificação com cópia de bilhete com 2 fotografias com 100 mil ou 200 mil para ver é depende de quem que pegar lá e falar como não tem que pagar a irmã não também buscar célula é como não falar como que célula que está fácil lá o Ministério da Justiça está dentro do Instituto Marítimo, é como está fazendo documento, que processo que está fazendo é falso. Processo que está fazendo para a célula marítimo é falso. Está fabricando a coisa dentro lá. Se alguém vai a você, vai mostrar como ali célula, ali processo de tal plano, é falso. Vai o Ministério da Justiça, eu se conta aquela sala completa. A mim, um parido na Bulama, um parido na Quebo, na Nundé, que vai para fazer célula, que alguém vai para fazer certidão narrativa completa? E não vai lá. Nem um dia, não vai lá. E tem um engenheiro que está lá. Engenheiro que está no Instituto Marítimo, que não falsifica documento assim. Para enriquecimento rápido. A mim, quando peça já, fazer um ofício, o cola, documento necessário para fazer célula, o cola na vitrina. Até a hoje, não vai lá, gosto, não olha nada lá. Neste caso, qualquer apelo que o Nadisha? Qualquer apelo que a minha Nadisha. A mim pedi para autoridade, ministro de área. Assumir inteiramente. 2, na pedir presidente da República, intervenção do presidente, que na operação, presidente que tem o governo. Presidente que tem que fazer tudo. Presidente que tem que fazer tudo. Então, ele também pede o setor marítimo. Mas para o próprio recurso humano, depois invadido para corrupção. Nem no setor marítimo, eu estou falando como não fica mar em janeiro. Mar que está ficando em janeiro, a mim, que ele contraria aquilo completamente. Mar quando ficar lá, não pensa ainda no equipamento que vai bicho aqui mar. Se você tem aqui equipamento agora, quem é adequado para fiscalizar mar? É Marinha. Se Marinha tem equipamento, como é que não fiscaliza? É como não pedir presidente da República, nada repetir todo tempo, toda hora, para o presidente da República, para virar canhão para o setor marítimo, para equipar Marinha, para a Marinha fiscalizar no mar. Aquilo é que é papel. Senão, no mar ser bantaba, enriquecimento, fica mar, quem é bichal? A mim só contra aquilo. A mim. Dá no nome completo. Januário José Biagi. Januário José Biagi. Secretário-geral. A mim também e ponto focal de ITF. Essa organização. Muda filtro. Muda filtro.